Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, onde eu e meu companheiro de centro espírita Allan Kardec, o Silvio Romerbal, o Chico, como nós o conhecemos, saudamos você para nos acompanhar em mais uma noite onde nós vamos falar a respeito da doutrina espírita. Começamos dando o boa noite, Chico, seja bem-vindo a mais um Papo Espírita. Boa noite, Feijão, boa noite a todos que estão nos assistindo. Normalmente, todo o programa espírita tem uma oração inicial e eu convido o Chico para fazer a nossa oração de hoje. Vamos então agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos mais uma vez, através das redes sociais, estarmos conversando um pouquinho sobre a doutrina espírita e sempre nesse papo espírita com assuntos do nosso cotidiano. Que tenhamos muita paz e harmonia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja. O nosso obrigado, Chico. O nosso Papo Espírita de hoje, ele é baseado numa lei que foi promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro, que criou o Dia Nacional do Espiritismo no dia 18 de abril. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui o Dia Nacional do Espiritismo no Brasil, a ser celebrado anualmente no dia 18 de abril, data escolhida para homenagear o lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec no ano de 1857. O ato está publicado no Diário Oficial da União no dia 31 de maio. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência destaca que há no Brasil aproximadamente 4 milhões de pessoas que se declaram espíritas, sendo o terceiro maior grupo religioso do país, segundo o dado do censo de 2010, coletados pelo IBGE. Segundo o presidente, o Brasil é um país plural, que salvaguarda constitucionalmente a escolha religiosa de cada brasileiro, manifestada especialmente na proteção à liberdade de crença, assegurando-se o livre exercício de todos os credos religiosos, bem como a garantia da proteção dos locais de culto e das suas liturgias. A lei é resultado da aprovação pelo Congresso do projeto de autoria do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e relatoria do senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná. No fim, Chico, acabou sendo uma sequência, não é? No nosso Papo Espírita anterior, nós falávamos de mais uma lei que foi instituída pelo presidente Jair Bolsonaro, do Dia do Cristão. Agora é o Dia do Espírita. Chico, fala um pouquinho a respeito dos fenômenos espíritas. Deixa eu só fazer acho que tem uma coisa muito legal, que quando a gente vê essas leis sendo criadas, né, tanto uma como a outra, né, o Dia do Cristão e agora a do Espiritismo, a importância que os nossos representantes estão dando a Deus, né? Então, acho que isso é muito importante a gente ressaltar, né? A gente fala tanto em Deus, mas agora a gente vê também esse lado espiritual, vamos dizer assim, eles tendo essa preocupação, né? Coisa que a gente via muito pouco, né? E é uma preocupação bastante grande da sociedade como um todo, né? Com a busca da espiritualidade. Então, nada melhor do que nós temos aí como diz a Constituição, a pluralidade religiosa, desde que seja baseada no respeito. Isso é algo que ainda nós precisamos conquistar, mas a cada passo, a cada dia, nós vamos melhorando o relacionamento interreligioso. Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos, então? Vamos. Então tá, os fenômenos espíritas, muita gente acha que vem lá do espiritismo, da época lá do espiritismo, mas na realidade vem de épocas muito distantes, né? De épocas do muito antigamente, digamos assim, né? E foram com o tempo se espalhando, né? Eles estão presentes em todos os povos, não importa se é dos povos mais selvagens, né? Já existia isso e a gente pode ver
a história conta, né, que já existia muito isso, essas ligações espirituais, né, esses fenômenos já no antigo como nas civilizações mais avançadas, e até hoje, né, nós temos isso já sendo comprovado pela ciência. A interferência, esses traços dessa interferência lá dos espíritos, desde as origens do homem, difere dos antecedentes do espiritismo. São diferentes um do outro, né? Apresento como casos esporádicos, antigamente eram casos esporádicos, né? E nos últimos, no caso dos espíritas, né? Foi a gente pode até dizer assim, aqui, uma invasão espiritual organizada na França, houve, preparando o ambiente para a terceira revelação. Foi a preparação, aqueles fatos todos, e depois a gente fala sobre eles, né? Que aconteceram. O marco inicial da história do espiritismo é o fenômeno das mesas girantes, que acontecia na França, né? E que elas foram produzidas a partir de 31 de março de 1848, num vilarejo chamado Idesville, né? Em Rochester, e nos Estados Unidos, por intermédio das irmãs Fox, né? As irmãs Fox, depois a gente fala também, né? Já emendo e já vou falar. Considerado o Emmanuel, agora é um sobrenome, feijão bem complicadinho, tá? Mas mas é alemão que nem tu, né? Eu acho que isso aqui não é sueco, suíço, alguma coisa, cara, é sueco. Swedenborg, tá? O Emanuel Swedenborg é considerado um dos pioneiros a anteceder a invasão lá do espiritismo. Não só por ter sido um médium vidente de grande potencialidade, mas também pela verdadeira antivisão dos princípios básicos da doutrina espírita. Ele já tinha algo nesse sentido. Era dotado da chamada vidência à distância, na qual a alma antecipa-se do corpo, emancipa-se, melhor dizendo, emancipa-se do corpo e vai buscar informações à distância. Olha o grau de mediunidade que ele tinha, né? O Emmanuel, então, afirmou a pluralidade dos mundos, trouxe para nós ali a pluralidade dos mundos, que é o mundo espiritual e o mundo nosso material. Para ele, os anjos, demônios, eram nada mais, nada menos que humanos que haviam vivido na Terra, quer dizer, espíritos, almas que nós chamamos, aliás, espíritos que nós dizemos hoje, né, que viviam aqui na Terra, espíritos altamente evoluídos, os anjos, ele chamava de espíritos retardatários, vamos dizer assim, menos evoluídos, né, que ele considerava. E ele dizia ainda que fossem dotados dentro de sua época, cada um era, contudo, indício de forças latentes que estavam para eclodir no futuro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as irmãs Fox, tá? Deixa eu só passar no meu roteiro aqui, porque para as pessoas que não sabem, né, nós temos um roteiro, né, Feijão, porque a gente faz esses estudos, né, antes, que é para poder trazer dados realmente importantes para todos. Mas as irmãs Fox, né, elas eram filhas de fazendeiro do senhor Fox, né, e se mudaram para um pequeno vilarejo, moraram num pequeno vilarejo rural em Idesville, no norte de Nova York. Conta-se que a casinha já tinha... se mudaram, aliás, para Nova York, lá da fazenda. Dizem que essa casinha onde elas foram morar era mal assombrada, né? Em março de 48, ruídos noturnos, elas ouviam ruídos noturnos por toda a casa. Eram golpes fortes, surdos no teto, pancadas sonoras nas portas, nas paredes, às vezes, baques violentos, o suficiente para sacolejar cabeceiras
de mesas. Olha o que era a força dessa interferência espiritual. No dia 31 de março de 48, sons habituais tornaram-se mais altos ainda, né? E continuados, ainda mais fortes. Algum tempo, elas já não dormiam, já não conseguiam dormir por causa lá dos barulhos. Catarine, ou Katia, como também era chamada, desafiou as forças invisíveis. Olha só, olha o que ela fez, olha que interessante. A repetir o som que fazia nos dedos, né, ela fazia som com os dedos, ela desafiou que essas forças, né, repetissem. Logo após, ouviu-se as respostas e a quantidade de batidas correspondente ao número de palmas. Então, todo sinal, ela fazia com os dedos, batia a palma, e ela tinha esse retorno, era seres inteligentes. A mãe, também chamada Margaret, começou, então, a fazer algumas perguntas a essas entidades, né, que lhe respondiam. Logo, a vizinhança também tomou, imagino que não foi o sucesso da época, né, para aquilo ali, né, e começaram a fazer perguntas para esses espíritos. Mais tarde, um desses espíritos revelou como Charles Hosnon, né, um mascate que havia sido assassinado por antigo inquilino desta casa. Estava ali o coitadinho ali, né, preso naquela casa. Ali, né? E as manifestações se repetiram noites a fio, comissões de investigações começaram a se formar, né? Essas comissões eram compostas pelos locadores locais, posteriormente formadas por homens notáveis lá da comunidade, mas ainda era muito pela curiosidade, né? Pelas futilidades lá da vida, né? Passado o tempo, com as pancadas, foi aqueles equipamentos, foram as mesas girantes, começaram a ser aperfeiçoadas também, né? E assim foi. Para não me alongar muito, desde o início dessas manifestações, um método de resposta com o alfabeto foi criado para facilitar, né? As irmãs Fox passaram a fazer exposições públicas dos fenômenos. Eram artistas, vamos dizer assim, o popstar da época, né? Podemos dizer assim, Feijão, né? Em 14 de novembro de 1948, né? Catchan Hall, no Catchan Hall, que era o maior auditório de Rochester, elas se apresentaram, né? E assim foi. E elas tiveram um fim bastante melancólico, digamos assim, né? Viveram a sua vida mediúnica em meio à polêmica, e quando chegaram a negar esses fenômenos espirituais, as manifestações se iniciaram naquela casinha modesta da origem, lá nos Estados Unidos. Então, vocês vejam que os espíritos são bem claros, né? Que nos dão para nós fazer uso e benefício ao próximo, né? E quando foi usado, elas tiveram, infelizmente, com toda a sua capacidade mediúnica, um fim bastante melancólico, como diz assim, né? A gente poderia até usar uma outra palavra, um fim triste, né? Porque poderiam ter tido, se tivessem feito o aproveitamento que deveria ter sido dessa capacidade fantástica que elas tinham. Mas elas acabaram cumprindo a função delas, que era o quê? Despertar a curiosidade das pessoas para o fenômeno mediúnico, que até então, assim, o fenômeno mediúnico sempre existiu, só que ele era restrito aos templos, aos sacerdotes que entravam em comunicação com a espiritualidade. E como tu colocou lá no início, esta invasão organizada foi preparada por Jesus, que é o governador espiritual do planeta, para quê? Para que esse fenômeno se espalhasse pelo planeta todo. Aí, em seguida, já tinha na França, Rússia, aqui no Brasil, experiências com a mesa mediúnica, e aí foi o que chamou a atenção de Allan Kardec, que foi convidado a participar numa mesa mediúnica. Ele, como era um estudioso muito rigoroso, disse: olha, eu não acredito que a mesa vai falar. E realmente a gente fica receoso com a mediunidade, né? Mas acabou indo.
percebeu que ali havia realmente uma inteligência, que a mesa não era inteligente, era alguém que comandava a mesa para dar as pancadas. E a gente percebe que, pouco a pouco, a própria comunicação foi evoluindo, não é? Primeiro eram pancadas, depois botaram uma caneta numa cesta e depois descobriram que, botando a caneta na mão do médium, o espírito pode escrever. E a gente tem aquela foto memorável do Chico Xavier, com a mão na cabeça, com a caneta na mão, fazendo as suas psicografias. Então, a partir dali, Allan Kardec começa a pesquisar, recebe também um material, e de 1855 até 18 de abril de 1857, ele prepara a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é o cerne da nossa filosofia, porque todo mundo pensa que o Espiritismo, quando nós analisamos aqui a lei que foi despachada pelo presidente Jair Bolsonaro, ele fala no Dia do Espiritismo como sendo um segmento religioso. O Espiritismo tem a sua parte religiosa, que é a colocação em prática da moral do Cristo. Mas Allan Kardec nos trouxe primeiro a filosofia. Para quê? Para que respondesse, não é? As perguntas que a gente tem, de onde vem, para onde é que vai, por que sofre, por que vive, por que morre. Então, tudo isso foi a primeira parte que Kardec nos trouxe, e que o Espiritismo, é interessante, Chico, a gente dá uma analisada, o Espiritismo começa na França, se espalha pelo mundo todo. Os livros de Allan Kardec, ele lançou, depois nós vamos dar uma passadinha rápida nos livros dele, né? Ele lança as obras, e essas obras chegam, vamos dizer assim, chegam até aqui o Brasil. E é interessante a gente analisar a história do Espiritismo no Brasil, porque ele chega através do quê? Através dos portos, que era o meio de comunicação da época. Não tinha avião, dentro do continente podia transitar a cavalo, de carroça, mas entre os continentes ele chega através dos portos. Então a gente percebe que aqui no Brasil o Espiritismo inicia em duas vertentes. Primeiro, lá na Bahia, com até tendo um momento que os livros espíritas chegam na Bahia, Teles de Menezes manda uma carta para Allan Kardec, que está publicada lá na Revista Espírita, que é o jornal que Allan Kardec lançou e comandou durante 12 anos. Lá tem notícias do Espiritismo no Brasil. Então, ele entra pela Bahia e entra também pelo Rio de Janeiro. E eu tenho uma teoria baseada em fatos, que ainda não consegui explorar totalmente, mas pelo menos nós temos indícios que o Espiritismo podia ter começado em Santa Catarina. Por que eu digo isso? Porque lá no Rio de Janeiro, o Espiritismo foi muito bem aceito na corte de Dom Pedro II. E, antes da chegada da doutrina espírita no Brasil, Bento Muri, que é um dos divulgadores do Espiritismo no Brasil, que era médico e homeopata, ele consegue, com Dom Pedro II, um local aqui em Santa Catarina, onde eles iriam trazer cerca de 200, 300 franceses para uma experiência inédita, que seria o falastério. E existe isso ainda aqui em Santa Catarina, e esse falastério era essa comunidade, seria ali na São Francisco do Sul. Mas aí acabou não funcionando, mas Bento Muri deixou em São Francisco do Sul a primeira escola de homeopatia do Brasil, ele que era médico homeopata. E nos deixou como herança também o primeiro centro espírita de Santa Catarina, que é em São Francisco do Sul. Deixa eu achar o nome dele aqui, porque a cabeça, a gente vai ficando velho e não guarda todos os dados, né? Velho não, jovem há mais tempo, Feijão. Jovem há mais tempo, o Centro Espírita Caridade de Jesus, que foi fundado em 1895. E eu estive pesquisando esse assunto porque, no mês de março, o Centro Espírita Seara de Jesus completou, parece que 80, 85 anos de funcionamento. E um dado interessante é que o Centro Espírita Seara de Jesus, um dos fundadores, foi um trabalhador lá do Centro Espírita de São Francisco do Sul. Então, a gente percebe que a história vem seguindo um fio, né? E se Bento Muri tivesse permanecido em Santa Catarina, provavelmente nós teríamos aqui mais uma vertente da doutrina espírita, mas acabou deixando
vamos dizer assim, ó, o seu legado, que foi o primeiro centro espírita. E é interessante essa divulgação do espiritismo no Brasil, porque aí eu fui em busca. Eu e o Chico ainda é mais gaúcho do que eu. Eu sou mais cata do que o Chico. Eu já estou há mais tempo em Santa Catarina do que morei no Rio Grande do Sul. O Chico está chegando agora novinho aqui em Santa Catarina. Estava pesquisando que esse ano a Federação Espírita Catarinense, nesse ano não sei se esse ano ou ano passado, a Federação Espírita Gaúcha, desculpem, do Rio Grande do Sul, completou 100 anos e lançou um livro onde traz a história do início do Espiritismo no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul ele começa por dois locais que eram portos também. Rio Grande, trazido por marinhenses que trouxeram uma edição do Livro dos Espíritos, começaram a fazer reuniões mediúnicas, e em Pelotas, que era a cidade culturalmente mais desenvolvida do Rio Grande do Sul, aonde também vieram livros em francês, para vocês verem, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, há 2 séculos atrás, se estudava o Espiritismo a partir na língua francesa, ou seja, na língua original de Allan Kardec. E hoje a gente tem, graças à tecnologia, nós conseguimos ter acesso à edição original do Livro dos Espíritos, que tinha 501 perguntas e respostas, que depois Allan Kardec atualizou para o número atual, que é 1018 perguntas e respostas. Então, a gente percebe o trabalho que a espiritualidade faz para desenvolver a doutrina espírita, né, Chico? Para fazer ela chegar aos países e depois se disseminar. Exatamente, né? E a doutrina espírita, ela vem, eu queria fazer nós espíritas, de vez em quando, temos o hábito de dizer que é a doutrina de Kardec, né? Uhum. A gente costuma dizer, porque quem trouxe essa doutrina foram os espíritos através de Kardec. Nesses estudos que tu falaste, que ele chegou lá e disse, não, essa mesa aqui não pode falar, não pode dar comunicação, tem algo aí. Através desse estudo, e ele fez esse estudo, e ele lançou obras, né? São as obras que foram lançadas, né? Que ele organizou tudo isso, por isso que a gente diz a codificação, né? O que é? Ele trouxe um código das leis divinas através dos espíritos. Ele organizou tudo. O que é um código? Código nada mais é de uma coisa organizada para que a gente tenha condições de entender da melhor maneira possível. E ele fez essa codificação, essa organização para nós. E a primeira obra que ele trouxe, e alguns dizem que é a principal, né? Eu digo todas as obras são importantes, mas essa é considerada a principal, que engloba todas as outras obras, que é o Livro dos Espíritos, né? Que, digamos, é a espinha dorsal dessas obras todas, é onde sustenta as outras obras doutrinárias que vieram depois. Divide-se em 4 partes: as causas primárias, mundo espírita ou dos espíritos, as leis morais e esperanças e consolações. Essa é o Livro dos Espíritos, né? Depois ela foi lançada, tu já falaste, né? Mas eu vou repetir, em 1857, né? No dia 18 de 4, né? de 57. Por sinal, 18 de 4, dia da fundação também do Allan Kardec de Balneário Gaivota, né? Nós já falamos isso aqui também. Em 1º de janeiro de 1858, iniciou-se a publicação que tu comentaste da Revista Espírita, né? Que é onde, inclusive, trouxe notícias. Foi de 58 até 69, onde aí sim tinha Kardec comentando e fazendo todos os seus comentários e tudo sobre a doutrina espírita. Ainda tem, né? Porque essas revistas estão aí, a gente pode baixar pela internet. E aí, uma coisa interessante, né, Chico? Só um parêntese na Revista Espírita. Normalmente a gente se preocupa mais em estudar, em ler as 5 obras de Kardec, que são as principais, mas a Revista Espírita é um manancial extremamente grande, onde Kardec desenvolve alguns temas que ele não conseguiu desenvolver nas 5 obras, porque na época o espaço era restrito, tanto que do Livro dos Espíritos tu vai continuar colocando, aí ele vai retirar as outras 4 obras,
porque eu tenho aqui em casa um calhamaço desse tamanho, mais ou menos, que enfeixa as 5 obras do Allan Kardec. Então, é difícil da gente manusear. Então, ele já prevendo toda esta dificuldade, ele dividiu o Livro dos Espíritos, depois de mais 4 partes, e nos traz as demais obras, que tu dá uma comentadinha para nós, Chico. Daí tem aqui, também tem uma outra obra, 1859, né, o que é o Espiritismo, né, que é a introdução ao conhecimento do mundo invisível, digamos assim, né, pelas manifestações lá dos espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita. Aí Esse depois livro é interessante, só um pouquinho, Chico. Esse livro é Pode interessante comentar. porque nos dias atuais as pessoas querem a informação compactada. Normalmente, quando tu tem que fazer um trabalho sobre um livro, às vezes tu não tem tempo de ler o livro, vai em busca do resumo na internet, né? E esse que é o Espiritismo não é nada mais, nada menos do que um resumo de toda a doutrina espírita de uma maneira bastante rápida. E Kardec sempre utilizava o diálogo, né? Através do diálogo. E aí teve... Quer mais alguma coisa? Não. Livro dos Em Médiuns agora, 1861, então, Kardec nos publicou o Livro dos Médiuns. Né? O Livro dos Médiuns, ele nos mostra os benefícios, mas também os perigos da mediunidade. Né? Muita gente acha que a mediunidade... Eu tinha um amigo que ele, uma vez nós conversando, ele teve alguns problemas, eu auxiliando ele, e numa das nossas idas a um centro espírita que nós estávamos indo para um tratamento que ele fazia, ele disse, o meu sonho é que nem a minha tia vê espíritos, eu quero ver espírito. Eu disse, cara, eu não quero ver. Diz ele, porque, cara, quem está do nosso lado é só aqueles irmãozinhos sofredores, cara, aqueles que estão aqui pertinho. Os espíritos de luz, esses estão lá num outro patamar, cuidando lá. Cara, eu não quero ver, eu peço a Deus que eu... Ele me olhou e disse, mas é mesmo? Eu disse, cara, eu não quero ver. Então, muita gente ainda vai na casa espírita pelos fenômenos mediúnicos, né? E aqui mostra, né? É o canal, esse livro nada mais é o canal que liga o homem encarnado ao mundo espiritual. Ali também, nesse livro, nós temos tudo sobre a mediunidade. Aí depois veio aqui para... Deixa eu só dar um pitaquinho aqui também. Fazendo uma analogia com as séries de hoje em dia, né? Vamos dizer que quem quer ver espíritos, aqueles que estão à nossa volta, estão mais para aquela série Walking Dead do que principalmente o filme Nosso Lar, que é uma cidade espiritual onde tem os espíritos com uma categoria um pouco mais superior, né? A nossa volta é aquele povo do Walking Dead mesmo, né? É verdade. E aí depois nós tivemos, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu particularmente classifico. Quando a gente comprava antigamente, hoje não, hoje é tudo pela internet, né? Mas nós comprávamos qualquer aparelho, uma televisão, não sei o quê, vinha um livro, o carro, o manual do carro ainda vem, né? Eu pergunto, quantos chegam em casa com o carro novo e leem o manual? Poucos. Naquela época, já me aconteceu de chegar, ligar um rádio na tomada, e ele era 110 e eu morava onde era 220, queimar o rádio no ligar da tomada. Quando eu liguei o rádio queimou. Aí que eu fui ver que ele estava com a chavezinha em 110, aquela, né? Então, assim, eu costumo dizer que a obra, o Evangelho segundo o Espírito, é o nosso manual de vivência, né? Eu até acho que nós deveríamos, e nós temos a chance nessa encarnação de aprendermos uso para trazer esse manual já no nosso íntimo, no nosso espírito, para as próximas encarnações. É a obra, né, que mostra as leis morais de Jesus. Mostra de uma maneira muito simples, inclusive com explicações dos espíritos, né, sobre cada uma das passagens que ali estão, da parte moral que Cristo nos trouxe. Se nós queremos evoluir, se nós não evoluirmos, não adianta eu rezar todos os dias, pedir a Deus, né, se eu moralmente não cumprir o meu dever com o próximo. Jesus nos disse, amar ao próximo como nada mesmo. Se eu não amar o próximo como a mim mesmo, não adianta nada. E esse, para mim, digamos assim,
deveria ser o nosso manual. É onde explica todas as parábolas, todas as passagens lá de Jesus, de uma maneira super. A gente lê uma parábola muitas vezes e fica perdido, porque realmente Jesus falava até hoje para nós, de vez em quando é difícil, mas os Espíritos ali na mesma obra nos explicam o que Jesus quis nos dizer com aquilo de uma maneira há 150 e tantos anos atrás, né, com a mesma simplicidade que da época, hoje para nós ela é bastante simples. Quer fazer um comentário sobre também o Livro dos Espíritos? Sim, é que muitas vezes a maioria das pessoas vai em busca hoje em dia tem um filão na literatura que fatura bastante, que é a literatura de autoajuda, os livros de autoajuda. E o Evangelho segundo o Espiritismo é, sem dúvida nenhuma, o melhor manual de autoajuda que nós podemos utilizar para colocar em prática na nossa vida, como você colocou. Hoje os espíritos atualizaram aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás, trouxeram a partir daí com uma roupagem nova, com linguagem do nosso dia a dia, para que a gente possa compreender melhor. E aí nós temos também o Céu e o Inferno, né, que foi em 1865, que Kardec também publicou, que através da evocação dos espíritos, de pessoas das mais diferentes classes sociais, né, médiuns de todas as classes sociais, crenças e condutas, espíritos também dessas classes, demonstrando como foi a chegada deles, né, no plano espiritual, mostrando a eles o que é. Então, foram rainhas, camponeses, religiosos, assassinos, ignorantes, intelectuais, são alguns que contam da espiritualidade como foi a sua chegada no plano espiritual, mostrando, né, as dificuldades, né, que eles levaram em função de suas condutas, né, do seu padrão de vida, das suas condutas, do seu modo de pensar, de agir, e como poderão ser suas vidas futuras. Eles trazem isso através da sua chegada no plano espiritual. E dentro disso aí, deixa eu só fazer, que não tem nada a ver com o Céu e o Inferno, mas tem um livro de Luiz Sérgio, né, que ele faz uma narrativa, é um espírito, Luiz Sérgio, ele faz uma narrativa onde ele acompanhou o desencarne de várias pessoas, pessoa com problema de alcoolismo, de droga, pessoa do bem, pessoa do mal, o feto que abortou, a mãe que morreu no aborto. Então, eu não me lembro quantos tipos, e ali também nós temos uma noção muito importante do que é esse impacto para o espírito desse momento, né? Que ele retoma essa consciência toda da sua vida terrena, da sua vida material, digamos assim. O Céu e o Inferno nos mostra, diferente aqui da Terra, onde nas nossas cidades está tudo junto e misturado, espíritos bons, mais ou menos, espíritos ruins. Quando a gente parte daqui para o lado de lá, nós vamos estar em locais com espíritos semelhantes a nós. Por exemplo, quando a gente lê a Divina Comédia do Dante Alighieri, lá onde ele mostra o céu, o inferno, o purgatório, nós vamos estar com espíritos iguais a nós. Por exemplo, os suicidas vão estar na cidade dos suicidas, passando pelas dificuldades do suicídio. Os assassinos vão estar na cidade dos assassinos. Os espíritos, mais ou menos, vão estar numa cidade tipo Nosso Lar, que é o sonho de todo espírita, ir para o Nosso Lar, e espíritos mais elevados vão estar nas esferas superiores, onde tem outros tipos de cidades que a gente ainda não consegue, muitas vezes, nem consegue descrever. Então, o Céu e o Inferno nos dá essa panorâmica para onde é que a gente vai depois da morte. Então, olha, analise o seu tipo de vida e vai perceber quais serão as companhias que vai ter depois, quando retornar à parte espiritual. E o quinto livro, Chico? A Gênese, mas deixa eu só falar nessa análise que tu disse aí, né, lá da nossa vida. Eu digo que nós somos videntes, eu não sei se eu já falei aqui no nosso programa, todos nós somos videntes. É muito simples, se eu quiser saber como é que vai ser a minha vida daqui 10, 15, 20 anos, é só eu saber o que eu estou fazendo agora, né?
Então, eu não preciso ir num vidente, abrir uma carta, abrir isso, abrir aquilo, ver os búzios, ou seja o que for, para saber como é que vai ser o meu futuro. Basta eu pensar o que eu estou fazendo hoje, eu vou colher exatamente aquilo que eu estou plantando hoje. Então, essa é a brincadeira que eu faço sobre prever futuro, digamos assim. Aí nós temos a Gênese, que demonstra a criação do mundo, né? A Gênese bíblica, né? A formação lá do universo, tanto da parte material como também da parte científica, fazendo esse confronto. Ela nos mostra o que são os milagres, explicados pelas leis da natureza, mostrando o que foram os milagres de Jesus pelas leis da natureza, e não só a fantasia de que, né, o que aquilo realmente foi, produtos da modificação dos fluidos que nos cercam, enfim, faz a religião e as ciências caminharem juntas, fortalecendo a fé dos que creem em Deus. Então, ela nos traz a chamada fé fortalecida, que nós espíritas tanto falamos, porque ali nós temos as explicações de tudo isso que ocorre. E um dia, Feijão, se me for permitido, eu quero fazer uma palestra sobre os milagres de Jesus, né, que é onde a gente trabalha justamente essa parte, né, que mostra, através da ciência, os milagres de Jesus. Né, que muita então, gente acha que Jesus punha a mão e curava os doentes. Mas por que isso? Vocês já pensaram? Como é que isto acontecia? A ciência mostra isso. E Jesus tinha esse poder magnético que a ciência hoje nos mostra o que acontecia. Então, já fica programado para o mês de dezembro, no Centro Espírita Allan Kardec, que é o mês que a gente fala a respeito de Jesus, então já está convidado. Chico, nós tínhamos ainda no nosso roteiro falar a respeito dos princípios fundamentais da doutrina, mas eu acho que nós vamos ter que nosso tempo de novo. Daqui a 2 semanas nós voltamos a falar do Dia Nacional do Espiritismo, aí trazendo o complemento dessas informações. Aceitas? Eu acho que sim, até porque, assim, como ele é um assunto bastante vasto, interessante, né? E eu digo assim, ó, e a gente se empolga, pelo menos, eu me empolgo quando falo lá da doutrina espírita, mas um cuidado, como tu falou ali antes, mas um cuidado que a gente tem que ter muito hoje. Tu falou nos livros de autoajuda, e tem muita gente usando espiritualidade, né, e tentando colocar como se fosse algo espírita aquilo na vida das pessoas. Na realidade, espiritualidade é uma coisa, espiritismo é outra coisa diferente. Então, o espiritismo é, para mim, como tu disse, através do Evangelho, uma grande obra de autoajuda. Né? Mas existe aqueles que querem colocar a sua autoajuda, e eu já acompanhei irmãos espíritas que trabalhavam nas doutrinárias, muito mais a autoajuda das pessoas, porque ele vendia os seus livros após as suas doutrinárias, e esse irmão, especificamente, com o tempo, as casas deixaram de chamar ele, porque ele era um que trabalhava com autoajuda no seu dia a dia e trouxe para dentro da doutrina espírita aquilo para se beneficiar. E a gente sabe que a doutrina espírita nós não podemos nos beneficiar, e sim nós temos que beneficiar ao próximo através daquilo que nós buscamos, ou aprendemos, ou ganhamos com esse entendimento, com esse esclarecimento, que é para ajudar o próximo. Mas faremos já na próxima, então, daqui 2 semanas. E até é importante complementar isso que tu colocou aí, com a definição da doutrina espírita, porque todo mundo pensa no espiritismo, e como estava ali na notícia, a parte religiosa, que é a parte moral da passagem do Cristo no planeta, mas o próprio Allan Kardec coloca lá o que é o espiritismo, em 1859, que o espiritismo é a ciência que estuda a origem, o destino, bem como as relações dos espíritos com o mundo corporal. É uma ciência que a gente tem que estudar como uma ciência comum, história, geografia, matemática. Nós precisamos estudar o espiritismo para poder conhecer. E para poder estudar ele, nós temos que nos basear nas obras de Allan Kardec. Não adianta tu ir na obra do fulano X, que fala em autoajuda, vai direto para o Evangelho. Para que tu vai comer uma comida requentada se tu pode comer uma comida novinha, mais saborosa que uma comida requentada? Então, é isso. Chico,
Obrigado. Lembrando sempre, né, Feijão, não é uma crítica aos livros lá de autoajuda. Só é um detalhe, nós estamos botando a diferença entre uma coisa e outra. A única coisa, livros de autoajuda ajuda, o próprio nome diz, ajuda muitas pessoas, mas não vamos cair naquela de que aquilo faz parte da doutrina espírita. Não, os livros de doutrina espírita são aquelas obras que são, inclusive, tem o aval, digamos assim, tem a, como é que é o termo que se diz? Tem a assinatura, né, da FEB e das federações espíritas, né, que são muito, digamos, eles são muito criteriosos nesse ponto para lançar um livro como sendo uma obra espírita. Então tá bom, Chico, obrigado e até o próximo Papo Espírita. Obrigado e um abraço a todos. E a prece final, contigo? Vamos lá, comigo. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga por estes momentos em que estivemos juntos aqui, aprendendo a conhecer um pouco mais do Espiritismo e pedindo que Deus nos ajude a nos transformar em pessoas melhores, nos dando um pouco mais de saúde, não só para o corpo, mas também para o espírito. E encerramos com aquela prece que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A todos muito obrigado e até o próximo Papo Espírita.